Tem uma pergunta aqui também, não vai dar para ler todas as perguntas, eu vou selecionar algumas, porque algumas são meio parecidas, mas vamos ter que selecionar por causa do tempo. Mas essa pergunta aqui diz o seguinte: quem comete suicídio vai para o inferno? Tabu ou verdade? Pastor Maciel, mandaram para você. Isso não é uma pergunta, é uma bomba. Eles jogaram uma bomba. Queridos, a gente aprende no começo da caminhada, suicidou, vai para o inferno. A gente aprende muito isso aí. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Houve agora uma onda de suicídio de pastores. Vocês têm acompanhado e visto isso por aí, né? Suicídio de pastores. Mês passado agora um outro se suicidou, né? Em Brasília. Um pastor de idade, de já 62 anos. Suicidou. A gente sabe que não é uma atitude certa e biblicamente o próprio Deus condena tal atitude. Em Levítico ele diz que o homem não pode tirar a sua própria vida, não é digno tirar a sua própria vida. Mas agora veja bem, nós temos que analisar N fatores para ter uma concordância e pensar como Deus pensa. E ver como Deus vê, porque a gente vê como homem, a gente tem que começar a ver a humanidade como Deus vê. Agora, claro, você pega um caso de uma pessoa e psicologicamente a medicina já provou que a maioria das pessoas que entram num quadro de suicídio, ela entrou antes num quadro de crise emocional incontrolável. Vamos usar a expressão mais certa? Ela perdeu o controle de si mesma. Deus tem como condenar uma pessoa que ela inocentemente perdeu o controle de si mesma numa crise emocional? Então nós temos que parar de julgar todos os quadros, porque nós não temos a certeza que uma pessoa que tirou suicídio, que ela tirou de consciência própria, porque talvez ela perdeu o controle da consciência dela, e clinicamente já foi provado que pessoas perdem o controle nas crises. Então, como que Deus vê? A pergunta seria agora essa: um caso de alguém que perdeu o controle de si mesmo e ela não consegue mais controlar suas emoções, Deus a condenaria? Ou Deus olhar essa pessoa como alguém que não teve como evitar tal ação, que foi vítima da situação? Então nós temos que parar e analisar caso por caso, e só conhece o que acontece no coração do ser humano Deus. Nós não conseguimos. Por isso que Jesus falou para não julgar ninguém e não julgar nada, porque da medida que nós julgarmos, nós seríamos julgados. Então eu aprendo que nenhum caso de suicídio eu posso dizer se foi para o céu ou para o inferno, porque só Deus sabe o que aconteceu, a batalha que aconteceu no coração daquela pessoa. Se ela foi hipócrita e egoísta, de querer chamar a atenção e fazer por uma questão mesmo teatral, que eu acho que ninguém faz, ou se houve ali um descontrole emocional e essa pessoa perdeu totalmente o controle da sua razão. Então é algo que só Deus pode julgar, se vai para o céu ou para o inferno. Amém. Gostaria de complementar, falando de uma visão clínica. A maior parte dos suicídios, eles acontecem com pessoas que têm alguma doença mental. Isso é importante colocar. Transtornos de personalidade, principalmente. Então, transtorno bipolar, esquizofrenia, borderline, e existem muitos outros, antissocial, que o antissocial geralmente ele é relacionado com pessoas que não aceitam as ordens sociais da vida, querem burlar essas ordens sociais da vida. Então, muitos dos suicídios são cometidos por pessoas que a gente chama de surto. O surto é o quê? É o momento que a pessoa ela não tem, é aquilo que o pastor falou, ela não tem controle sobre suas ações, ela está doente. É uma doença mental, é um transtorno de personalidade, mas ela está doente. Então, não
com a parte espiritual, é difícil a gente julgar, dizer isso ou não. A pessoa pode estar no momento que ela simplesmente não entende o que está acontecendo com ela. E a doença mental agrava esse quadro. Então, tem que ter uma parte clínica. Por isso é importante, quando você, ou você percebe algo em você que está diferente, você percebe com alguém com alguma coisa diferente, você ir a um médico, ir a um psicólogo, ir a um psiquiatra, que é um trabalho em conjunto, que vai trazer um diagnóstico, se existe uma doença mental, se existe um transtorno, principalmente transtorno de personalidade, que é um desvio que você não consegue controlar, então vai muito além do espiritual, é uma doença, então é caso mesmo clínico. É como se uma pessoa morresse de qualquer outra doença. As doenças mentais causam o suicídio.